Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos aí em meu canal, em nosso canal. Mais uma vez aí estamos aí para continuar nossos estudos sobre a palavra de Deus, nossos estudos aprofundados, certo? Deixei o link, né, lá no outro vídeo, no vídeo anterior, o link ali na descrição do vídeo para vocês poderem estar adquirindo o livro, né, da Casa Publicadora Brasileira, que é esse livro aqui dos comentários bíblicos, né? Certo? E não só esses livros, né? Tem também outros excelentíssimos livros, né? É um desses outros livros muito bons, né? Que nós lemos, eu e minha filha, esse ano já. Lemos já vários livros, né? Um desses livros é Transformados por Seu Amor. Ele conta testemunhos na vida de pessoas, né? Como Deus agiu na vida de pessoas. Muito legal o livro, muito emocionante. E outro livro legal também que eu indico é Mil Cairão ao Teu Lado. Ele conta a história de um soldado alemão na época da Segunda Guerra Mundial. Como Deus agiu na vida dele e de sua família, né? Sua esposa Helena e de seus 3 filhos. Muito maravilhoso essa história. Soldado Franz Hassel e sua esposa Helena e seus filhos. Família Hassel. E é muito interessante. Eu vou deixar a descrição aqui de novo aqui no canal, certo? Na descrição do vídeo, para vocês estarem adquirindo aí. Ver se eu consigo pegar o link para você ir diretamente aos livros, tá bom? E hoje nós vamos estudar sobre Jacó e sua descendência, né? A continuação da história de ontem, né? Do vídeo de ontem, que Jacó chegou à casa de Labão, se casou com as suas 2 esposas, né? Fazendo uma poligamia, que Deus não aceita poligamia, mas Jacó cometeu essa falha da poligamia. E hoje nós já vamos falar da descendência, né, de Jacó e sua descendência. Que ele continuou, né, durante aqueles 7 anos, ele trabalhou 7 anos por Rebeca. E o seu tio, Labão, ele entregou a sua outra filha, a filha mais velha, Lia, né? E aí Jacó recebeu, depois de uma semana de festa, né, depois de uma semana festiva, Jacó foi lá e recebeu a sua segunda esposa, né, Raquel. E aí teve que trabalhar mais 7 anos para o seu tio Labão durante esse período que ficou lá. E durante esses 7 anos, ele teve filhos e filhas. E aqui nós vamos contar um pouquinho dessa história, né, um pouquinho dessa trajetória. Um pouco das falhas que Jacó, suas esposas tiveram, junto com seu tio Labão também, né, que continuou sendo falho. E o vídeo não é, o vídeo é para mostrar só as falhas, só aquilo e tal, e não sei o que, as falhas cometidas. O vídeo é para mostrar que Deus, aqui hoje você vai perceber que Deus, ele não tira a consequência do pecado, tu paga a consequência daqueles pecados que tu cometeu. Ele te perdoa do pecado, mas ele não apaga as consequências do pecado, para que as consequências do pecado, elas vão te ensinar a tu não cometer mais o mesmo erro, certo? E mesmo assim, Deus, ele não é injusto, ele não causa injustiça. Vocês vão ver aqui no vídeo aqui, que no final aqui, Jacó, Deus viu que Labão estava tratando Jacó com injustiça. E Jacó foi abençoado pela injustiça que Labão estava tratando, certo? Então vamos lá. Vamos orar a Deus para pedir ao Espírito Santo, né? Santo Deus, eterno e bondoso Pai, Criador dos céus e da terra, te agradecemos mais uma vez por estarmos reunidos aqui para louvar e engrandecer o teu santo nome. Vem nesse momento, Senhor, derramar o teu Espírito Santo sobre mim, que vou passar essa palavra para as pessoas. Para que assim, Senhor, eu não venha falar de mim, mas sim o teu Espírito Santo venha me usar para falar para essas pessoas. E batiza, Senhor, essas pessoas também que vão ouvir essa palavra com o teu Espírito Santo.
Perdoa os nossos pecados, fica conosco, isso é o que nós te pedimos e te agradecemos no doce nome de Jesus. Amém. Então, pessoal, agora nós vamos destrinchar, né, um pouco mais o estudo aprofundado da palavra de Deus através dos comentários bíblicos, certo? E o verso 1 aqui da Bíblia, do capítulo 30, nós vamos estudar hoje o capítulo 30 do livro de Gênesis, né? E o verso 1, vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó, dai-me filhos, senão morrerei. E aqui é interessante, né? O sucesso de Lia como mãe despertou o ciúme de Raquel a tal ponto que ela não pôde mais suportar. Ora, a inveja é a podridão dos ossos, diz Provérbios 14, 30. E duro como a sepultura é o ciúme. Embora desfrutasse de um quinhão maior da afeição do esposo, Raquel não podia estar contente enquanto a irmã ultrapassava naquilo que era para um oriental o mais importante de todos os deveres de esposa, a maternidade. Embora Raquel ela tivesse mais atenção, fosse a esposa predileta de Jacó, mas o ciúme tornava sua vida sufocante. Ela não se contentava com a preferência de Jacó por ela. Para começar, deixando bem claro, né, que Deus ele abomina a poligamia, né? Desde o começo, lá em Gênesis, quando Deus fez o homem à sua imagem, à sua semelhança, quando Deus fez Adão e Eva, ele disse, o homem deixa a sua parentela e se une à sua esposa, e os dois se tornem uma só carne. Então Deus ele não aceita negócio de poligamia. O homem ter várias esposas, a mulher ter vários esposos. Entendeu? Isso não existe. Triângulo amoroso, essas coisas, isso não vem de Deus. Então, aqui no vídeo passado a gente viu, né? Que Jacó não seguiu essa vontade de Deus, né? De uma única esposa, certo? E aí, por causa disso, nós aqui nesse capítulo nós vamos ver o que acontece quando você desobedece a Deus, certo? Você já viu aqui já o ciúme de Raquel, porque ela era estéril, porque ela não dava filhos para o marido. Então a mulher estava cada dia, cada hora, quando ela via os filhos de Jacó com a sua irmã Lia, que já tinha dado 4 filhos, né, para Jacó. No vídeo passado nós vimos esses filhos que ela deu. Isso era sufocante para ela, certo? Ela não se contentava mesmo com a Lia dando 4 filhos para Jacó, mesmo assim, ela não se contentava por Jacó amá-la mais do que a Lia. Ela queria também dar filhos para o marido. E olha aqui, Sara já estava casada havia pelo menos 25 anos quando Isaac nasceu. Sara, ela esperou por Isaac, né? Ela esperou por Deus, né? Para que Deus desse um descendente para o seu esposo. Mesmo assim, Sara, ela deu a sua concubina, né? A sua serva para Abraão deitar com ela, para que ela pudesse dar filhos para Sara. E ela deu um filho, entendeu? Até Sara, ela não teve tanta fé no Senhor como Rebeca, entendeu? Rebeca havia esperado em vão durante 20 anos por um filho, quando ela e Isaac se voltaram para Deus em oração. Como assim, Wesley? Passaram 20 anos sem filhos. Rebeca também era estéril. Sara estéril, Rebeca estéril, certo? Mas
eles não deram, certo, concubina, tua serva, pega aqui minha serva, coabita com ela, deita com ela, para que ela me dê filhos. Não. Eles foram fiéis um ao outro. Aqui é o exemplo. Aqui é o exemplo de matrimônio que Deus quer que seja. Entendeu? O que acontece quando eles viram que estavam 20 anos casados e que Deus não tinha abençoado Rebeca, aberto a madre da Rebeca? Eles foram em oração, se uniram, se chegaram em oração a Deus e pediram a Deus para que Deus desse um filho para eles. E Deus ouviu as suas orações e aí nasceu gêmeos, Jacó e Esaú. Deus abençoou tanto que deu foi gêmeos. Olha aí o poder de Deus. Tudo que tu quiser, tu pede a Deus. Coloca Deus na frente. Que Deus ele dá. Entendeu? Deus ele vai dar. Certo? Não precisa você procurar artimanhas, artifícios. É tipo como se a pessoa pedisse uma coisa a Deus e fosse agir. Claro, você não pode pedir as coisas a Deus e ficar deitado esperando que Deus te dê. Mas tu tem que fazer a tua parte, só a tua parte. E deixa que Deus faz a dele. Você não precisa se preocupar em querer fazer a parte de Deus. Certo? Então, mas a espera em face de competição havia deixado Raquel impaciente de ciúmes relativamente pouco tempo após o casamento. E em amargura de espírito, ela censura Jacó. Aí no verso 2, Raquel já irada com a situação, já não aguentava mais a situação, já não conseguia mais disfarçar a situação. Então Jacó se irou contra Raquel e disse: acaso estou eu em lugar de Deus, que ao teu ventre impediu frutificar? Aí a mulher já está irada, porque a irmã já tinha dado 4 filhos e ela não tinha dado nenhum pro seu marido. E aí Jacó, ele chega e joga a culpa na mulher. Por acaso a culpa é minha? Se Deus não te dá filhos? Claro que não. A culpa é tu que mandou tu não ser frutífera, tu ser estéril. Jacó ele poderia ter agido de forma diferente, né? A resposta de Jacó também se manifestou falta de espiritualidade, porque ele não sugeriu à sua desapontada e amargurada esposa que buscasse ajuda na oração, como seus pais haviam feito antes de ele próprio nascer. Em vez de fazer isso, concordou com a proposta que não passava de um recurso pecaminoso. Jacó poderia ter dito assim: meu amor, Raquel, minha filha, vamos se ajoelhar, vamos falar com Deus, vamos falar em oração, vamos pedir a Deus para que abra a sua madre, vamos pedir para que Ele lhe abençoe, para que Ele lhe torne frutífera, vamos confiar no Senhor. O nosso Deus é o Deus do impossível. Não. Ele fez o quê? Criticar a mulher, jogando a culpa na mulher. A mulher jogou a culpa nele, ele jogou a culpa na mulher. Entendeu? Então o que acontece? Raquel chega no verso 3 e oferece a sua serva para que ele se deitasse com sua serva. Respondeu ela: eis aqui Bila, minha serva, coabita com ela, para que dê à luz e eu traga filhos ao meu colo por meio dela. Presta atenção, pessoal. Existia um código chamado Código de Hammurabi. Esse código é um código judaico que, quando a mulher estéril, ela dava sua serva para que o marido coabitasse com ela, para que a sua serva desse filhos, e esses filhos era adotado por ela, era como se fosse filhos dela. Tipo o que a gente chama hoje de barriga de aluguel.
certo? E era chamado Código de Hammurabi. Só que a barriga de aluguel hoje, vamos supor, tu aluga, tu paga uma pessoa, né? Tipo assim, né? Eu acho que seja assim. Tu aluga a pessoa e ela tem um filho e quando o filho nasce é teu, certo? Naquela época a serva, ela não recebia nada em troca. Ela era obrigada a deitar com o marido da sua senhora, né? Com o seu senhor. Engravidava, passava a gestação, o enjoo da gestação, todos os problemas da gestação. Quando a criança nascia, ela não tinha direito nem de acalentar a criança. Aí essa mulher, ela tinha que entregar o filho para sua senhora. E sua senhora criava como se fosse seu. Olha a crueldade. Aí eu lhe digo, Deus, ele abomina totalmente esse tipo de coisa. Quão desumano é, você analisando por esses olhos, não é verdade? Então Deus não se agrada. Então a proposta de Raquel, que Jacó aceitou e executou, era tão pecaminosa quanto a de Sara. Mas sem a desculpa de Sara, uma vez que não havia então nenhum problema relacionado a um herdeiro para Jacó. E se de fato existisse tal razão, isso não justificaria o ato, que mesmo no caso de Abraão havia sido tão claramente condenado. Então quer dizer, Sara, quando ela deu a serva dela, Jacó ainda não era pai. Abraão. Abraão não era pai, ele ainda não tinha herdeiro. Certo? É tanto que por muitos anos ele achou que aquele servo que ele mandou atrás de uma esposa para o seu filho Isaque era o herdeiro dele, que era o servo mais antigo e mais fiel que ele tinha. Entendeu? E aí ela mandou a serva se deitar com Abraão. Mas falta de fé. Ela não confiou no Senhor. Entendeu? Então o que acontece? Aqui ainda é mais grave ainda, porque Jacó já tinha 4 filhos com Lia. Ela não precisava dar sua serva para que Jacó se deitasse para dar filhos para ela. Era tudo vaidade, tudo inveja, tudo intriga com a irmã. Entendeu? Consequência dos pecados que cometeram. Não seguiram a vontade de Deus. E aí vem o verso 4, né? Que o verso 4 aqui vem dizendo: assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher, e Jacó a possuiu. O relaxamento de Jacó no casamento começou com poligamia, né? Que ele não era para ter aceitado a poligamia, e terminou com concubinato. Embora Deus tenha feito com que essa circunstância acabasse contribuindo para o desenvolvimento da descendência de Israel, nem por isso colocou sua aprovação sobre tal costume. Deus, ele se aproveitou do livre-arbítrio que deu para o ser humano. E ele se aproveitou dos erros que eles fizeram, para que fizesse uma grande nação de Jacó, de Abraão, Isaque e Jacó. Mas não que ele tenha agido para isso acontecer. Não, Deus abomina totalmente esses atos que Jacó e suas esposas fizeram. E Jacó poderia muito bem ter chegado e ter dito: não vou fazer isso não. Eu já falhei com Deus em ser casado com você e sua irmã, e nós compactuarmos uma poligamia, e agora você quer que eu cometa outro pecado, concubinato, né? Concubinato. Deitar com a tua serva, deitar com a tua concubina. Mas Jacó foi lá e se aproveitou. Entendeu? Pecou contra Deus. E desse relacionamento, né, nasceu o filho da concubina, né? Da concubina de Raquel, né? Jacó deitou com ela e aí
a Bila concebeu à luz um filho, né? Que Raquel foi lá e colocou o nome do filho de Dan. Raquel, que havia considerado sua esterilidade uma injustiça em vista da fecundidade de Lia, considerou o nascimento de Dan uma vindicação divina de sua conduta. Ela expressou claramente que esta convicção quando disse: Deus me julgou ou me fez justiça, razão pela qual ela o chamou de Dan, juiz. Presta atenção aqui. Raquel comete pecado, Jacó comete pecado, deitando com a concubina de Raquel, cometendo concubinato, e Raquel ainda diz que foi Deus que abençoou, que Bila concedeu um filho e ela ainda colocou o nome de juiz no filho, né? Dizendo que Deus fez justiça, né? O significado do nome do primeiro filho de Bila é Dan, né? Que Raquel foi e usurpou, tendo como filho dela. E aí o verso 8 disse Raquel: com grandes lutas tenho competido, olha aí, competido com minha irmã, e logrei prevalecer. Chamou-lhe, pois, Naphtali. Bila dá um segundo filho para Raquel, né? E porém, esse filho chama-se Naphtali. Aí, após o nascimento de Dan, Jacó passou a considerar Bila como uma de suas esposas legítimas ou seguiu mais uma vez a sugestão de Raquel de lhe conseguir outro filho através da serva. Quer dizer, ou Jacó deitou com Bila sem o consentimento de Raquel, ou Raquel chegou e disse: vai lá e deita de novo com a minha serva para que ela me dê um outro filho, né? Aí ficou essa dúvida, né? Não tem como dizer, né? A verdade. Uma das duas coisas aconteceram. Por ocasião do nascimento do segundo filho de Bila, que Raquel considerou seu por adoção, ela declarou: com grandes lutas tenho competido, ou literalmente com lutas de Deus, Elohim. Tenho lutado com minha irmã e também venci. Portanto, ela o chamou Naphtali, que significa minha luta. Tá vendo, pessoal? É complicada a situação. Você veja que cada vez eles estão se afundando, cada vez mais no pecado, entrando no mundo pecaminoso. Aí o que vem no verso 9? Olha aí agora o destroço. Vendo Lia que ela mesma cessara de conceber, tomou também a Zilpa, que era serva de Lia, sua serva, né? E deu a Jacó por mulher. As duas competindo. E Jacó no meio desse fogo cruzado. No meio desse fogo cruzado. E Jacó não poderia se impor. Ei, peraí, para aí. Não, isso aí está totalmente errado. Isso aí está totalmente contra a vontade de Deus, contra os preceitos de Deus. O que vocês estão pensando da vida? O Deus de meus pais, não abomina totalmente isso aí que nós estamos fazendo. Vamos consertar as coisas aqui? Não. Continuou. Jacó aceitou, né? Jacó aceitou se deitar com a concubina de Lia, quer dizer, então agora era 2 esposas e 2 servas como mulher, 4 mulheres. Totalmente contra a aprovação de Deus. Totalmente contra. Fazendo tudo ao contrário da vontade de Deus. Acostumada a ter um filho por ano, Lia ficou impaciente quando lhe pareceu que não concebia mais. O fato de Raquel ter obtido filhos através de sua serva não havia perturbado Lia, enquanto havia possibilidade de ela ter seus próprios filhos. Mas ela se tornou então vítima da inveja, como antes havia acontecido com a irmã. Entendeu? Aí o meio empregado pela irmã, Lia vai lá e emprega também esse mesmo meio. Tá entendendo? Totalmente sem aprovação de Deus.
Aí, quanto a Jacó, é surpreendente ver facilidades com que ele consentiu em levar avante as sugestões tortuosas de suas esposas a fim de lhe aumentar a prole, aumentar os seus filhos. Se ele pensava ter alguma desculpa quando tomou Bila para satisfazer sua amada Raquel, que não tinha filhos próprios, com que desculpa acalmou a consciência com respeito à proposta de Lia, que já tinha 4 filhos? Não tô dando desculpa, mas eles, como o próprio comentário bíblico aqui diz, a Raquel ela tinha desculpa de dar a sua serva para lhe dar filhos pelo código de Hammurabi. Mas e Lia, que já tinham 4 filhos, que desculpa ela deu para dar sua serva? Ela já tinha 4 filhos, entendeu? Ela não tinha desculpa nenhuma. E Jacó se aproveitou da situação. Tá entendendo? Se afundando cada vez em pecado. É interessante quando você não bota Deus à frente, quando você não anda nos caminhos de Deus, quando você não faz a vontade de Deus, é um pecado levando ao outro, é uma corrente. Então os elos estão se unindo. Então você cometeu esse pecado, vem aqui outro pecado, e vem mais outro, e vem mais outro, e vem mais outro. E quando você vê, já está afundado totalmente em pecado. E cada pecado que você vai cometendo, te afasta mais de Deus. Fica mais difícil tu se apegar a Deus, mais difícil tu aceitar Deus, porque o próprio inimigo de Deus, Satanás, ele vai colocar isso na tua mente. Eu já fui muito longe, eu não tenho mais como voltar, eu não tenho mais, Deus não me aceita, eu já fiz muita coisa errada. Esse é o perigo de você cada vez descer mais degraus e se atolando em pecados. Você achar que você não tem mais condições, você não tem mais jeito. Mas não importa o que tu fez na tua vida, Jesus ele está pronto para te resgatar. Ele pagou o preço por mim, pagou o preço por você, por todo ser vivente. A única coisa que você deve fazer é aceitá-lo a ele como seu Salvador, se batizar nas águas, entendeu? E fazer a vontade dele a partir desse dia. O batismo, ele tem um símbolo, ele tem uma simbologia. Quando você é imergido na água, ali foi o pecador que morreu. Quando o pastor te traz de volta, é uma nova criatura que nasceu, sem pecado. Claro que não, continuamos pecadores. Mas aí é que tá. Você vai começar o seu trabalho. Foi salvo, o trabalho de continuar salvo. Aceitou Jesus Cristo como teu salvador pessoal. Foi batizado, desceu as águas batismais. Foi salvo. Agora tu vai fazer o teu trabalho de continuar salvo. Tá certo? E aí, no verso 11, né? Vamos aqui para o verso 11. Disse Lia, afortunada, e lhe chamou Gade. A tradução para a exclamação de Lia por ocasião do nascimento do filho de Zilpa vem uma turba, baseia-se na tradição judaica do período pós-bíblico, né? Na verdade, a expressão significa afortunada. Quer dizer, ela colocou o nome do filho como afortunada, né? Que é Gade, o significado de afortunada, afortunado, né? Porque ela concebeu o 5º filho. E aí, o verso 13, Aser. Então disse Lia, é a minha felicidade, porque as filhas me terão por venturosa, e lhe chamou Aser. O 2º filho de Zilpa recebeu o nome de Aser, o feliz, ou o que traz felicidade. Ela disse literalmente, para minha felicidade, pois as filhas me chamarão feliz, isto é, por ser a mãe de muitos filhos. Então quer dizer, aqui foi o 6º filho,
né, de Lia. Claro que 2 foram da sua serva, né? Ela só tinha 4 filhos da sua madre, 2 eram da sua serva. Entendeu? E aí, o filho mais velho de Jacó, né, o primogênito de Jacó, que é o primogênito de Lia, ele conseguiu mandrágoras. E essas mandrágoras são frutos que são parecidos com a maçã. E eles acreditam que esse fruto é afrodisíaco, né? Que ele abre a madre da mulher estéril. Tá entendendo? Isso é um costume lá daquela época. E aí Raquel chega e diz assim para Lia: me dá das tuas mandrágoras. E Lia chega e diz assim, né, no verso 15. Lia chega e fala o seguinte: respondeu ela: achas pouco o me teres levado o marido? Tomarás também as mandrágoras de meu filho? Disse Raquel: ele te possuirá esta noite, a troca das mandrágoras de teu filho. Olha que pecado, meu Deus do céu. A mulher troca o marido por uma noite. Jacó era mercadoria. Estavam tendo Jacó como mercadoria. As duas irmãs. Olha que ponto chegou Jacó. No meio desse fogo cruzado. Raquel aparentemente desejou as mandrágoras como meio de remover sua esterilidade, como eu falei, né? E aí, no verso 18... No verso 18 aqui, ó. Então disse Lia: Deus me recompensou porque dei a minha serva a meu marido. E chamou-lhe Isacar. Aí Lia vai, Deus abre a madre dela novamente. Né? Para você ver. A pessoa, Raquel poderia ter confiado em Deus e ter dito: Senhor, abre a minha madre. Eu quero dar filhos para o meu marido. Eu quero dar filhos para ele. Ela confiou não em Deus e nas mandrágoras. Aí ela deixa o marido dormir com Lia de novo. Né? Lia chega e diz assim: vem cá, vamos dormir comigo que eu troquei uma noite contigo pelas mandrágoras que o meu filho trouxe para mim, que eu dei para Raquel. E Jacó foi lá e deitou com Lia. Aí, a consequência do pecado, ela trocou as mandrágoras para ver se perdia a infertilidade, se tornava fértil, para poder conceber e dar filho para o marido. Aí, nessa troca, porque não confiou em Deus, aí Deus castigou? Não, Deus não castiga ninguém. Mas a consequência do pecado de Raquel, na noite que Jacó dorme com Lia, ela tem o 5º filho dela, no caso o 7º, né? O 5º filho dela, mais os 2 da serva. Que aí chama-se Isacar. Ouvido Deus a Lia, para mostrar que a vida vem, não de meios naturais como mandrágoras, mas de Deus, o autor da vida. Tá vendo aquilo que eu disse? Lia achou que via no nascimento de seu 5º filho uma recompensa por haver dado sua serva ao marido, aparentemente considerando o ato que havia brotado do ciúme como evidência de abnegação. O nome Isacar contém a ideia de recompensa. Quer dizer, ela achou que tinha sido recompensada por ter dado a sua serva. Totalmente errado. Deus, ele faz um milagre, Deus, ele faz as coisas e a pessoa deturpa totalmente o caminho que Deus fez. Como foi que Deus fez? Deus, ele não recompensou Lia, não foi porque ela deu a serva para que a serva desse filhos para Jacó, não. Ele apenas recompensou Lia porque ela viu que aquelas mandrágoras ali não tinha efeito nenhum. Entendeu? Que se a pessoa engravida, se a pessoa tem filhos, é porque Deus autorizou, é porque Deus fez a vontade.
Se a pessoa abriu a madre, não foi por causa de mandrágoras, não foi por causa de um remédio, não foi por causa de uma fruta, foi por causa disso, é porque Deus permitiu. E aí no verso 20, e disse Deus, me concedeu excelente dote, desta vez permanecerá comigo meu marido, porque lhe dei 6 filhos e lhe chamou Zebulon. E aí Lia ainda concebe mais um outro filho. Ao dar a seu 6º filho o nome de Zebulon, habitação. Lia expressou sua esperança de que então Jacó a preferiria em lugar da irmã estéril. Ela desejava ocupar o primeiro lugar em suas afeições, desejando que ele habitasse com ela na honrada relação de primeira esposa. Por isso que ela colocou o nome do filho Zebulon, significado de habitação. Que o marido dela agora ia habitar na tenda dela. Entendeu? Porque cada esposa tinha sua tenda. Entendeu? E aí Jacó decidia qual era a tenda que ia passar a noite. E aí no verso 22, lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Parece que Raquel, por fim, acabou levando seu problema ao Senhor em oração. Sua petição foi ouvida e a fé obteve o que a impaciência e a incredulidade havia impedido até então. Aí Raquel, depois de todas as tentativas do mundo, de todas as tentativas do planeta, aí ela se chega a Deus e diz: Senhor, por que eu não concebo filhos para o meu marido? Por que, Senhor, me ajuda, Pai, a dar um filho para o meu marido, Senhor? Eu sei que tu tem condições de dar um filho para o teu marido, é só tu querer um filho para o meu marido. É só tu querer, Senhor, abrir a minha madre, que eu tenho certeza que eu vou conceber um filho para ele. Quando realmente Raquel, ela se viu que a única forma dela conceber um filho vinha do poder do Senhor, do poder do Deus eterno, ela concebeu. Depois de dar tanta cabeçada. Tudo que tu quiser, pede a Deus, que se for para o teu bem, Ele te dá. Se Ele não te deu, é porque não era para o teu bem. Ele só vai te dar se for para o teu bem. E aí o verso 23. Ela concebeu, deu à luz um filho e disse: Deus me tirou o meu vexame. E o verso 24. E ele chamou José, dizendo: Dei-me o Senhor ainda outro filho. No Antigo Oriente, uma mulher estéril não era objeto de pena, mas de desprezo, e a falta de filhos era considerada vergonha e maldição. Então, o vexame dela era esse, que no Oriente Médio, uma mulher que não desse filhos, que era seca, né, que era infértil, era um vexame. Eles consideravam como se ela fosse amaldiçoada, entendeu? E aí nasceu José, que significa ele tira, o que seria uma alusão à remoção do vexame de Raquel. O significado do nome dele, ele tira, quer dizer que ele tirou o vexame de sua mãe. E aí o verso 25. Tendo Raquel dado à luz a José, disse Jacó a Labão: Permite-me que eu volte ao meu lugar e à minha terra. Tendo Raquel dado à luz, né, por ocasião do nascimento de José, Jacó buscou a permissão de Labão para voltar a Canaã. Segundo os versos 25 ao 28, parece que José nasceu no final do 14º ano de serviço que Jacó prestava a Labão, 7 anos após o casamento. Não é inteiramente claro se os 11 filhos que então Jacó possuía havia todos nascido durante os 7 anos decorridos entre o casamento e o final desses 14 anos de serviço a Labão, ou se algum deles nasceram durante os 6 anos restantes dos 20 que ele passou ali.
Então, quer dizer, a cronologia que foi dada aqui, certo? A ordem que os filhos de Jacó são alistados não representa necessariamente a ordem cronológica. Precisa de nascimento, mas parece basear-se no parentesco materno deles. Moisés alista em 5 grupos, 4 para Lia, depois 2 para Bila, 2 para Zilpa, aí 2 filhos e uma filha novamente para Lia e 1 para Raquel. Entendeu? Que ele aloca por grupos, né? Mas que isso não é uma cronologia válida, né? Assim, que diga assim, que ele siga essa sequência que foi mostrada aqui. Pode ter ocorrido de filhos nascerem antes um do outro, entendeu? E também há dúvidas de que todos esses 11 filhos de Jacó tenham nascido nos 7 anos, certo? Eles podem ter nascido nos outros 6 anos que Jacó ainda passou com o seu tio Labão, né? E o verso 28... O verso 28, né? Deixa eu ver aqui. O verso 28, ele vem falando o seguinte: e disse ainda, fixa o teu salário que te pagarei. O que acontece? Quando Jacó disse, pronto, os 14 anos que eu te servi, eu vou embora. Vou pegar tudo que eu tenho, né? Minhas esposas, meus filhos, e vou embora. E aí Labão, ele viu que Jacó o abençoara muito, que Deus estava com Jacó. Apesar de todas essas coisas, né, Deus estava abençoando, porque Deus tinha uma promessa para Jacó. Deus estava abençoando Jacó. Tudo que ele colocava a mão era abençoado. Tudo que ele colocava a mão prosperava. E aí Labão, ele viu isso em Jacó. E ele chegou e disse, agora fixa o teu salário, né? E aí Jacó começa a fixar o salário, né? Ele chega aqui, tem um verso bíblico que ele chega e diz assim: Jacó, que te darei? Aí respondeu Jacó, nada me darás, tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho se me fizeres isto, né? Jacó, ele tinha pedido o quê? Ele tinha pedido todos um tipo de cor, né? Aí, passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele os salpicados e malhados, e todos os negros entre os cordeiros, e o que é malhado e salpicado entre as cabras, será isto o meu salário. Então, todos os salpicados e os malhados iria ser salário de Jacó, né? Ia ser salário dele. Todas as cabras que nascessem salpicadas e malhadas ia ser salário de Jacó. O restante ia ser de Labão. Aí, Jacó mais uma vez, né? Jacó mais uma vez, ele começa a acreditar na esperteza dele e não na vontade de Deus. Ele começa a pegar umas varas e cortar umas varas e colocar ali no bebedouro, na frente das vistas das cabras fortes, para que todas nascessem salpicadas e malhadas. As fracas ele tirava as varas, acreditando que aquilo que ele fazia realmente acontecia, mas não acontecia porque ele fazia, mas acontecia porque Deus estava permitindo, porque Deus viu o que Labão estava fazendo. Labão trocou várias vezes o salário de Jacó. Quando ele via que estava nascendo as fortes, salpicadas e malhadas, ele ia lá e trocava. Não, agora os teus vai ser esses aqui. Aí não, agora os teus vai ser esses assim. Os teus vai ser esses outros aqui. Então Deus viu que Labão era muito desonesto com o seu genro,
com seu sobrinho e genro. Então Deus começou a agir. Deus começou a agir. E no verso 43, que é o último verso do capítulo, e o homem se tornou mais e mais rico. Teve muitos rebanhos e servas e servos e camelos e jumentos. As relações de Jacó com Labão constituem uma história em que a astúcia e a habilidade lutam contra a avareza e a desonestidade. Ó. Tudo isso que eu estava falando. A astúcia que aplica um conhecimento superior é muitas vezes a arma dos fracos contra os fortes. Pessoas cobiçosas e traiçoeiras, mas destituídas de sabedoria, muitas vezes são sobrepujadas por outras de caminhos igualmente tortuosos. Porém, mais astuciosos, a justiça estava do lado de Jacó. Ele estava simplesmente tirando vantagem de sua nova posição para compensar a desvantagem sobre a qual havia trabalhado por 14 anos. O tio foi lá, é onde vem o pecado que o tio cometeu, de ter enganado Jacó lhe dando as duas filhas, fazendo Jacó cometer poligamia, fez Jacó pecar, cometendo pecado ele e Lia. Agora ele estava pagando o preço do seu pecado. Fez o sobrinho trabalhar por 14 anos. Fez o sobrinho trabalhar por 14 anos. Entendeu? Sem ganhar nada. Só o de comer. Entendeu? Só o de se vestir. E agora que ele começou a ter o salário, Deus foi lá e começou a agir. Agora tu vai pagar, Labão, agora tu vai pagar a consequência do teu pecado agora. Tu vai pagar a consequência do teu pecado agora. E Deus começou a abençoar Jacó. Ah, mas Jacó também tinha cometido vários pecados. Tinha cometido vários pecados. Mas Deus também, da mesma forma, todos nós somos pecadores. Mas Deus, da mesma forma, viu que Jacó estava sendo oprimido. Como um escravo, praticamente. Só que legalizado. Não, sou teu tio e tal, não sei o quê. Quer dizer, o Labão estava usando de total esperteza em cima do sobrinho. Contudo, não usou de estrita honestidade e integridade. Ó. Faltavam-lhe a franqueza, a simplicidade de caráter que as pessoas esperam encontrar num justo. O plano de Jacó certamente foi muito bem sucedido, mas não é um plano que se esperaria que um servo de Yahvé seguisse, um servo de Deus seguisse. Jacó errou, além disso, em confiar mais em sua própria engenhosidade para assegurar a bênção divina que lhe fora prometida do que no poder e na providência de Deus. Porém, por sua vez, ele atribuiu seu sucesso ao poder de Deus. Jacó achava que nascia mais malhadas, nascia mais salpicadas com a mudança das varas. As varas não tinham nada a ver, as varas que ele colocava ali. Ali era a mão de Deus agindo. E mais uma vez ele achava, da mesma forma que ele achou que Deus abriu sua madre depois de um certo tempo, ela voltou a conceber mais 2 filhos e uma filha, achando que é porque ela tinha dado a serva. Não tinha nada a ver. Ela totalmente se enganou. Da mesma forma que Jacó também se enganou, achando que o sucesso dele se atribuía àquelas varas que eles colocavam, riscadas. E não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Entendeu? Então, meus irmãos, Jacó aqui começou a receber a bênção da aliança que Deus tinha feito com ele naquele dia em sonho. Jacó começou a ver o poder de Deus. E aí ele passou mais 3 anos, mais 6 anos, né? Fora os 14, mais 6 anos trabalhando, recebendo o seu salário, dessa vez, e Deus abençoando, com o seu tio Labão. E aí o que acontece? No próximo vídeo aí nós vamos continuar essa história, assistindo essa história, certo? É interessante que mesmo a gente andando nos caminhos tortuosos, Deus nunca esquece de um filho seu. Deus nunca esquece de um pecador. Por mais conturbado que tenha sido o começo, né?
esses primeiros 20 anos da vida de Jacó, pelos seus pecados, com poligamia, concubinato, né? Com concubinato, dormindo com suas concubinas, tendo um filho com suas concubinas, mas mesmo assim Deus estendeu a sua misericórdia, Deus estendeu a sua graça sobre Jacó. E lá na frente nós vamos ver que Jacó se arrependeu de todos os seus pecados, certo? Estamos vendo aqui o lado horrendo, né, dessa história, mas daqui a pouco nós vamos ver o lado maravilhoso, tá ok? Então fiquem com Deus, que Deus os abençoe e até o próximo vídeo, tá certo? Um abraço a todos, que o Espírito Santo de Deus continue tocando o coração de vocês.